Vamos lá, pessoal. Agora então a gente vai trabalhar com dados agrupados por intervalos. Como construir essa tabela? Então olha aqui a tabela do lado, né? A gente vê aqui que eu tenho alturas indo de 140 a 145 centímetros, 145 a 150, 150 a 155 e assim por diante. Sugere-se então agrupar os dados em intervalos de classe, e para a construção de classes algumas definições são necessárias. Primeiro, amplitude total é o maior menos o menor. 140, 175, 140, 35. Nem sempre o maior e o menor precisam ser o limite inferior da primeira classe e o limite superior da última classe. Você pode trabalhar sem ser dessa maneira. Você pode começar antes do menor e terminar depois do maior sem nenhum problema. Isso é bem flexível. Tá ok? As classes vão ser então intervalos aqui. Você vai ter a classe 1, 2, 3, 4 até a classe K. K é o total de classes. E os limites das classes são essas limitações aqui. Vai de tanto a tanto. Esse tipo de limitação ele pode ter 4 símbolos. Você está vendo aqui um símbolo? Uma barrinha vertical com uma linha horizontal. Bom, esse é o símbolo mais comum, que é o inclui e exclui. Ou seja, inclui o número da esquerda, que é o limite inferior, e exclui o número da direita, que é o limite superior. Representado também por esse tipo de símbolo, ou seja, colchete fechado, parênteses, ou colchete fechado, colchete aberto. Limite inferior está incluído no intervalo, limite superior está fora do intervalo. Existe também o inclui-inclui, usado especialmente quando o teu limite superior é um da última classe, né? É um dos elementos, então ele precisa incluir na última classe, senão ele vai ficar de fora. O exclui-exclui seria sem as barrinhas, a gente quase não usa. E o exclui-inclui também a gente quase não usa, tá bom? O mais importante é esse primeiro, inclui-exclui, e esse aqui, que inclui os dois, que você vai usar na última classe quando necessário. Quando o teu limite superior da última classe for um elemento da tua pesquisa. Tá? E aí, professor, como definir a quantidade de classes? Existem fórmulas, mas também existe o bom senso. Tá? Então, uma das fórmulas, que é a regra de Sturges, é dada por 1 mais 3,3 vezes o log de n. N é o número de elementos que você tem, é o tamanho da sua amostra. E lógico, esse número dificilmente vai dar inteiro, então você vai arredondar. Geralmente você vai arredondar para cima. Por quê? Se você arredondar para baixo, a chance de você não incluir elemento na tua tabela é muito grande. Então você arredonda para cima, ok? Também existe uma alternativa que seria você fazer a raiz quadrada do número de elementos. Essa aqui é muito simplório. Se você for procurar nos livros de estatística, o mais recomendado é a regra de Sturges. Mas existe também o bom senso. Você fez a regra de Sturges, mas a tua última classe está ficando vazia, você corta fora aquela última classe. Entendeu? Ah, a tua primeira classe está vazia, você fez mal feito. Então você precisa fazer bem feito essa escolha. Lembrando que o K, o número de classes, é sempre um número natural, não nulo. Também não vai ser 1, 2 classes. Vai ter ali 3, 4, 5 classes. É um número razoável. Tá bom? Vamos fazer um exemplo para entender isso aí. Ó. Então, de acordo com a OMS, ruídos acima de 50 decibéis são prejudiciais ao ser humano. Insônia, dores de cabeça, estresse e perda da audição são alguns dos efeitos prejudiciais da poluição sonora. A seguir estão os níveis de ruído registrados em algumas áreas da cidade de São Paulo. Nota que isso aqui está totalmente fora de ordem, ou seja, não é um hall, ou é? Calma, você começa a ler assim e ele parece não ser. Mas quando você lê na vertical, você vê que ele tem alguma organização. Mas não, ó, aqui não tem. Então não é um hall, mas está mais fácil de procurar. Porque você olha aqui, 70 só tem aqui na primeira coluna, você tem aqui o 66 aparecendo nessas 3 aqui, depois não aparece mais 66. Tá? Então ele não está tão bagunçado assim, está um pouquinho organizado. Vamos lá então. Vou usar a regra de Sturges. Para usar a regra de Sturges, eu vou contar quantos elementos eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes 4, 32. Então,
1 mais 3,3 vezes log de 32. Aproximadamente 5,97. Vou usar 6 classes. Professor, se tivesse dado 5,1, arredonda para 6 classes. Ah, mas a última classe ficou vazia. Aí você corta ela fora depois, tá bom? Mas sempre evita arredondar para baixo, para não perder elemento aí, tá? Se eu fizesse pela fórmula alternativa, a raiz quadrada de 32, 5,7 também ia dar 6 classes. Legal, né? Então foi bem compatível. Agora eu preciso da amplitude. Para da amplitude, então eu vou precisar do maior e do menor. O maior está aqui, claramente, 72,94. E o menor, aqui, 55,77. Então eu tenho máximo e mínimo. Logo, a minha amplitude total, a variação entre eles, 72,94 menos 55,77, é 17,17. Qual é o próximo passo? Determinar o tamanho de cada intervalo, ou seja, a amplitude de classe. É muito importante determinar o tamanho do intervalo. Eu sei que vão ser 6 classes, e eu tenho um espaço de 17,17 de amplitude total, então eu vou pegar essa amplitude total e eu vou dividir por 6. O meu H, que é o que a gente vai chamar de amplitude do intervalo, amplitude da classe, vai ser sempre a amplitude total dividido pelo número de classes K. Então, 17,17 dividido por 6, aproximadamente 2,86. O que eu vou fazer? Um arredondamento consciente. Posso trabalhar com 2,86? Posso, mas vai ficar ruim ficar somando um número cheio de vírgula. Arredondei para o número 3. Tá, e o meu menor número era quem? Vamos voltar até lá, ó. Era 55,77. Ou seja, se eu começar a primeira classe no 55,77, eu vou somar 3 unidades para a próxima classe até o 58,77. O que eu posso fazer para facilitar um pouco? Começar a primeira classe, primeiro intervalo, em 55. E aí ele vai até 58. Vou incluir o 55 e excluir o 58. O 58 já vai começar na segunda classe. Legal? Então olha lá. Montei aqui a minha tabelinha. O que você vai fazer agora? Pausa o vídeo. Pausa o vídeo. Pega isso daqui, ó, e vai ver. Quantos desses estão entre 55 e 58? 1, 2, 3, 4. Acabou. Não tem mais nenhum entre 55 e 58. Mas vai anotar o 4 aqui. Pá. E aí você preenche o resto. Legal? Fez já? Já deu play de novo? Beleza? Então vamos lá. Olha só. Preencher a tabela. Tá aí. Frequência simples acumulada, relativa e relativa acumulada. Gente, vou ser bem sincero com vocês, tá? O mais importante são essas duas colunas. A gente vai usar bastante elas na nossa próxima aula que fala de medidas estatísticas. Então, você tem que conhecer essas duas colunas. Frequência simples e frequência simples acumulada. Tá bom? Olha lá uma atividade. Uma pesquisa escolar com jovens de ensino médio quantificou o tempo médio gasto durante o banho de 30 alunos. E aí, tá demorando muito o teu banho? Cuidado, a energia elétrica tá cara, a água tá cara, né? Vamos ficar esperto aí. Olha só, vamos fazer uma distribuição de frequências com 5 intervalos. Às vezes o problema determina para você, eu quero K igual a 5. E aí não precisa de regra de Sturges, não precisa de nada. Você vai usar K igual a 5 e ponto, ok? E depois eu vou querer a porcentagem dos que gastam menos de 18 minutos. Então vamos lá. Qual é o meu máximo? O meu máximo aqui acho que é o 38, né? Aqui o 38. E o meu mínimo, tem um cidadão aqui, ó, que falou que gasta 2 minutos no banho. Pô, vamos se lavar direito, né, gente? Também não vamos exagerar aí. 38 menos 2 dividido por 5, eu vou achar que a amplitude de classe, o H, é 7,2. Como eu não preciso trabalhar exatamente com 7,2, eu posso arredondar o H para um número inteiro, 8. Como falei, procurando sempre arredondar para cima. Tá? Então eu vou construir intervalos de amplitude 8. O primeiro intervalo vai começar em 2 e vai até 9. O segundo vai começar em 9 e vai até 17. E por aí, e assim em diante. Tá ok? Desculpa. Vai de 2 a 10, né? Só que o 10 não inclui, que aqui só tem números inteiros. Vai do 2 ao 10. Seria aquela regrinha assim, 2 ao 10, porque é 2 mais 8. O próximo vai ser do 10 ao 18 e assim por diante.
Você pode até conferir se 5 classes vai incluir o 38, que é o teu máximo. Né? A tua última classe, se você for fazendo assim, vai ficar entre 34 e 42. Vai, então beleza. Tá? Para aí o vídeo, monta a tua tabela. Dei um tempinho, hein? E aí, já voltou? Já deu play? Fez a tua tabela? Frequência simples? Frequência acumulada? Frequência relativa também, porque ele falou de porcentagem. Olha lá como é que fica a tabela inteira. Dessa maneira. Tá? E aí, ó. Entrevistados que gastam menos de 18 minutos. É o que entra no 10 e no 18. Vou lá na frequência relativa acumulada. A frequência relativa do primeiro era 43, do outro era 26, e se eu somei os dois aqui, ó, deu 70%. Eu poderia também ter feito isso sem fazer essas colunas, professor? Poderia, bastava fazer a frequência acumulada, que é o FAC. Frequência acumulada, 21 é um total das duas classes. 21 dividido pelo total de alunos entrevistados, aqui a gente não pôs o total, né? Mas ó, 13 mais 8 mais 4 mais 3 mais 2 é 30. Então 21, se eu dividir 21 de 30, isso vai dar 0,7, que corresponde a 70%. Legal? Uma última atividade aí para a gente fechar esse conteúdo. Tem um rol agora. Eu quero aí, ó, idades de 50 mulheres responsáveis pelos seus domicílios. Fonte de dados é do autor da pesquisa. Construa uma tabela de classes com frequência simples e relativa desses dados. Puxei aqui para cima, tá? Para você não perder os dados aqui. Ó, vou usar a fórmula de Sturges. Já fiz aqui amplitude. 53 menos 19, que é maior é 53, o menor é 19. E o número de elementos é 50. Tá? Então, pela fórmula de Sturges, a quantidade de classes vai ser de 7, porque eu estou arredondando já aqui, tá bom? 34 dividido por 7 daria ali 4, alguma coisa, eu já arredondei para 8, desculpa, para 5, perdão, 5. O menor é 19, então eu vou começar de 19 a 24, 24 a 29, 29 a 34 e assim por diante. Para aí, monta a tua tabelinha, só frequência simples e frequência relativa. Feito? Já terminou? Deu play já de novo? Olha só como é que fica. Frequência simples e frequência relativa. Legal, né? Gente, é assim que a gente organiza os dados em tabelas. Para finalizar, então, alguns linkzinhos de vídeos aí para vocês. Fica aí dica para vocês pesquisarem um pouco mais. Estudem bem isso aí, porque é muito importante. Na próxima aula, a gente vai falar sobre as medidas estatísticas, medidas de tendência central e medidas de dispersão. E essa parte do conteúdo, meus amigos, vai depender bastante desses assuntos que a gente viu hoje, inclusive das tabelas, tá bom? Fica esperto aí e a gente se fala na próxima aula. Um abraço!